Fala aí, galera! Eu vou falar hoje sobre como a gente pode aproveitar desenhos feitos no AutoCAD para usar no SketchUp. Então, eu vou pegar a planta que a gente fez lá da Casa Vila Matilde do AutoCAD e vou utilizar para construir o modelo lá no SketchUp. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho dos fundamentos aí, de como levar uma coisa do AutoCAD para o SketchUp. O SketchUp, ele abre arquivos de AutoCAD, assim, ele importa, não é que ele abre, eu consigo importar arquivos de AutoCAD para o SketchUp. Só que eu tenho que ter alguns cuidados quando eu fizer isso, tá? Então, eu vou pontuar aí para vocês aprenderem a fazer bem certinho. Aqui eu fiz um quadrado de 100 por 100 unidades e eu gravei aqui com esse nome de geometria. Quando eu mando para o SketchUp, eu preciso, antes de mandar para o SketchUp, ter um cuidado de configurar as unidades ali no DD Units. No DD Units do AutoCAD é onde eu configuro com que sistema de unidades que eu estou trabalhando. Aqui é a casas decimais, mas o que é importante é essa escala de inserção. Eu vou deixar aqui como centímetros, vou dar OK, vou salvar o arquivo e lá no SketchUp, antes de trazer o arquivo, eu vou conferir aqui nas unidades, na informação do modelo do arquivo, a minha unidade, se ela está em centímetro. Se a unidade de comprimento aqui estiver em metro, estiver em milímetro e eu estiver trazendo um desenho em centímetro, vai ficar desproporcional, ele não vai trazer na medida correta. Ok? Então, unidades, decimal, centímetros. Quando eu faço isso, eu tenho aqui o meu espaço do SketchUp e também a gente tem uma situação que é aqui, ó, eu tenho esse eixo 0 aqui, que é o eixo 000, e no CAD eu tenho aqui o ponto 000 aqui. Então, quando eu levo do CAD para o Sketch, ele vai me perguntar. Então, vou aqui, ó, arquivo importar. Eu vou escolher aqui a geometria, que é aquele arquivo, e aqui nas opções eu posso escolher se eu quero principalmente esse item. Aqui não importa muito porque eu não vou trazer faces, eu só vou trazer linhas, então não tem muito problema. Qualquer coisa aqui não vai fazer diferença para vocês, porque a gente não está trabalhando com material no AutoCAD, a gente não está fazendo nada em 3D, né? Então o importante é só essa posição. Eu gosto de preservar a origem do documento, porque se eu não preservar, eu vou primeiro não preservar para vocês verem o que acontece. Aparentemente, deu tudo certo, né? Ele trouxe o meu quadrado e ele definiu um ponto, o ponto mais extremo esquerdo, como o ponto que ia se encaixar aqui no eixo do SketchUp. Tudo bem, não teria problema nenhum eu fazer isso se eu estivesse trabalhando com um projeto e fosse levar o projeto todo de uma vez. Porém, eu tenho a possibilidade aqui no Sketch de trazer o arquivo e nas opções definir para preservar a origem do desenho. Quando eu faço isso, o que ele faz é trazer o arquivo e ele mantém a posição do objeto com relação ao ponto 0. Na verdade é isso. Então aqui eu tenho o objeto posicionado em relação ao ponto 0 e quando aquele item está ativado, ele mantém essa relação. Isso é importante porque quando eu vou mostrar para vocês, quando a gente for mandar essa planta, eu vou mandar a planta, o corte, eu vou mandar as paredes, eu vou mandar várias partes, eu vou fazer vários processos para mandar. Eu não vou mandar tudo de uma vez. E se eu não tiver aqui no SketchUp com essa opção configurada de preservar a origem do desenho, eu não vou conseguir fazer com que esses desenhos fiquem numa mesma posição aqui no Sketch, tá? Então, esse é um detalhe importante que a gente vai ter que cuidar. Outra coisa é que quando eu trago aqui para o Sketch, ele tá vindo aqui como um grupo. Se eu ver na estrutura, olha, ele apareceu aqui como um grupo, ó, tá? Ele não veio como uma superfície, ele só veio como linhas. E se eu quisesse dar push-pull aqui, eu precisaria reconstruir uma linha para que eu pudesse dar push-pull nesse objeto. Então, é importante ter esse entendimento, tá? Quando eu dou 2 cliques, ele está considerando até ali o eixo. Eu vou começar preparando os desenhos que eu preciso levar. Então, eu vou levar o corte como um desenho separado e eu vou levar somente as paredes de um modo separado, porque não adianta eu tentar levar a parede com essa simbologia cortando, a parede com
com as portas. Eu vou fazer um desenho com tudo, com todas as plantas, um com os cortes e um só com as paredes, porque quando eu for dar push-pull nas paredes, é bem melhor se eu não tiver tudo isso desenhado. Se eu não tiver esse monte de linha, esse monte de simbologia, vai me facilitar. Então, para que eu não fique manipulando muitas linhas desse desenho lá, eu vou levar isso em etapas. Eu vou pegar esse desenho porque ele tá mais... como é que se fala? Tá mais limpo, né? Eu tenho menos texto. Mas eu vou dar uma limpada nele, tá? Então, como é que eu faço? Aqui no CAD eu tenho um botão aqui que chama isolar. Tá vendo aqui na configuração das camadas? Eu tenho um botão que chama isolar. Esse isolar, então pega o texto, Enter, ele isola, ele congela todos as outras camadas e só deixa a camada texto ativada. Ele bloqueia, na verdade, não é que ele congela, ele bloqueia, ele põe cadeado em todas as camadas. Olha, se eu vier aqui, todas as camadas estão com cadeado, exceto a camada textos. E aí, se eu selecionar tudo, ele está selecionando apenas a camada texto, os objetos da camada texto, porque os demais estão em camadas travadas. E aí, se eu der delete, eu consigo apagar todos os textos de uma vez. O botão embaixo do isolar, esse botão aqui, ele volta e abre o cadeado de todas as camadas, tá? Todos os layers. Eu vou tirar a simbologia, olha, essa simbologia aqui eu vou apagar, porque é tipo da informação que para o 3D não vai servir. Linha tracejada também eu vou mudar essas daqui, pelo menos da escada, tirar só essas tracejadas da escada, deixar as linhas de escada todas assim. Assim já tá bom, tá? Vou apagar o que eu não precisar. E aí, então eu vou começar aqui, vou salvar. Eu vou começar a gerar os arquivos para lá. Um vai ser das 3 plantas, um vai ser do corte. Então eu vou dar o W-block aqui. Vou selecionar um ponto, os objetos, vou dar um nome aqui chamado de corte, unidade de centímetros, ok. Vou salvar. Então eu quero gerar agora um desenho só com as paredes, então eu vou esconder a camada de paredes aqui, até ligar auxiliar, e vou apagar tudo. Aí eu vou colocar a parede de volta. Pronto, aqui eu tenho um desenho só com paredes e eu vou salvar como? Eu tenho 3 arquivos, deixa eu abrir os 3 aqui para vocês verem. Então eu tenho paredes aula, plantas aula e eu tenho o corte aula. O corte é o único que não vai fazer diferença onde que eu vou posicionar quando eu levar lá para o sketch, né? Então eu vou lá no sketch e vou começar a trazer meus arquivos. Eu venho aqui no importar. E o primeiro é o plantas aula, que é o que tem todas as opções, preservar a origem do desenho, ok, vou importar, ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe mantendo a origem lá, ó. Meu arquivo tá aqui, plantas aula aparece aqui, ele veio como uma coisa agrupada. Dentro desse grupo, os blocos aparecem também como componentes. Agora eu vou trazer as paredes aula, e vou pedir para preservar a origem para que ele coloque esse arquivo paredes exatamente em cima do arquivo plantas, olha lá, ó. Dá para ver que eu tenho 2, ó. Esse daqui é o plantas e o paredes é aquilo lá. E eu vou trazer também o corte. O corte, eu não preciso preservar a origem. Por quê? Porque não tem problema se ele vier aqui, ó, nessa posição. O corte, como ele é um objeto em pé, eu vou ter que posicioná-lo em pé. E ele tá deitado, né? Ele tem que ficar na posição 3D relativa a ele. Então, o que eu faço? Eu preciso ter um objeto tridimensional como esse para que eu possa rotacionar o corte nessa direção. Aperto o Shift e faço a rotação aqui nesse eixo. E aí, eu vou precisar posicionar o corte com relação à planta. O nível do térreo do corte é esse daqui, ó. Então, eu vou pegar um ponto que eu conheço aqui, ó. Vou pegar bem esse pontinho aqui, ó. Esse ponto, e vou procurar lá na planta o ponto relativo a ele, ó. Ah, eu peguei o de fora, então seria esse aqui. Vocês concordam que eu estou posicionando corretamente o corte com relação à planta? Considerando essa linha aqui o nível 0, né? Considerando que essa planta está inserida no nível 0. Eu não estou pondo o corte por onde passa o corte. Até vou pôr ele um pouquinho mais para trás,
apertar Shift, ó, deixando, preservando o alinhamento, mas eu quero que ele fique alinhado, eu quero que ele fique na posição correta com relação à planta, ó. Quero que ele coincida aqui, ó, que as paredes coincidam, que tudo coincida. Porque quando eu precisar de uma altura, eu vou ver a altura no corte. Essa linha daqui é a linha do nível 0. Portanto, vamos ver se ela está no nível 0. Está, ó, ela está no eixo vermelho, está na divisão entre céu e chão. Se eu puser um céu mais escuro, ó, o nível 0 tá bem certinho, porque quando eu trouxe a planta vem no nível 0, que é o plano de trabalho inicial do SketchUp. Então, eu posicionei o corte para que ficasse ali compatível. Beleza, eu tô com tudo posicionado, tem que lembrar aqui que eu tenho 2 objetos aqui, tá? Eu tenho a planta toda e eu tenho a parede, ó. Se eu só desligar a parede, eu vejo a planta toda. Tudo isso que veio, vem como grupo. Então, a planta toda eu vou deixar aqui, que ela vai servir apenas como referência quando eu precisar pegar pontos, eu não vou mexer nela, tá? O que eu vou mexer é na parede aqui. Então, eu vou começar fazendo o push-pull das paredes. Como elas estão todas agrupadas, eu vou, com o botão direito do mouse, desassociar para que eu possa trabalhar independentemente. Depois, na hora que eu precisar, eu junto de novo. E essas paredes, elas são linhas só. Para que eu consiga dar push-pull, eu tenho que redesenhar pelo menos uma das linhas para que eu consiga fazer isso daqui. Para que eu tenha uma superfície e consiga dar push-pull. Se a base dessa parede está alinhada com o nível 0 ali da minha casa, eu vou dar push-pull até a parte de baixo da laje. Então, eu posso pegar a referência de altura aqui, ó. Peguei a referência de altura, pronto, já dei push-pull na minha parede. E aí, a mesma coisa aqui. Redesenho uma das linhas, eu tenho uma superfície para dar push-pull. No caso dessa casa, as janelas elas são de fora a fora. Mas se eu quisesse, por exemplo, vamos dizer que aqui a porta do banheiro não vai ser de fora a fora, ela vai ter uma verga lá. Então eu vou pôr aqui uma altura, 2,20, porque a modulação é de 20 centímetros, ó. E aí eu vou fechar e daí eu tenho lá a minha verga, tá? Então no caso dessas portas que eu queira não fazer de fora a fora, eu posso fazer isso. Eu construo aqui a verga e apago as linhas excedentes. A grosso modo, isso seria a parede, exceto aqui que eu posso ligar aqui, ó, o raio-x para ver aqui a posição da janela. Posso fazer uma linha aqui, ó, para pegar aqui a posição da janela. O peitoril acho que era 1,40 talvez. Vou pôr 140, eu não lembro exatamente as medidas, mas também não importa. Isso vocês sabem fazer, né? Eu tô fazendo o furo aqui da... Então, fiz aqui as paredinhas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posso pegar todas as paredes, né? Com Shift eu vou acrescentando as paredes que eu quero. Vamos colocar lá um material de parede que vocês estão acostumados. E aí eu vou então criar um grupo, chamar esse grupo de paredes térreo. Paredes térreo. Quando eu for fazer a parede do pavimento superior, eu vou ter um porém, porque para eu tirar a medida do pavimento superior, eu tenho que considerar aqui em cima, né? Esse corte tá me mostrando lá em cima. Então, para eu não ficar mudando o corte de posição, que não é o recomendável ficar mudando o corte de posição, eu vou fazer o seguinte. Então, primeiro pegar lá as minhas paredes. Aqui, ó, desliguei aquela planta total, sobraram as paredes aqui que eu não utilizei, né? Que essas daqui eu já utilizei. Então, essas paredes eu não utilizei ainda e eu preciso saber a altura dela. Então, eu prefiro, daí assim, gente, não é uma coisa obrigatória, né? Cada um tem um processo de trabalho. Mas eu prefiro mover na vertical e alinhar, então, a planta com esse nível aqui, o que é o nível da parte superior da laje do pavimento, ó. Então, se eu olhar de frente, eu vou ver que o desenho das minhas paredes que eu vou levantar push-pull, o desenho está alinhado com o nível superior da parede, ó. E aí fica fácil eu dar o push-pull aqui, ó, e medir ali na parte de baixo da minha laje. Ou seja, eu estou medindo a altura do push-pull pelo corte. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, isso daqui é paredes superior. Como vocês já conhecem todos esses processos que vocês já fizeram na Casa Marvin, eu tô fazendo rápido porque eu quero que vocês se concentrem no entendimento de como eu tô pegando as medidas no corte. Então, olha lá, fiz
parede do superior. Depois teria ainda a parede da cobertura que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou voltar aqui com as minhas paredes todas e vou esconder os meus objetos já elaborados, tá? Porque agora eu vou fazer as minhas lajes. Então, para fazer as minhas lajes, eu vou começar aqui, ó. Olhando na vista superior, eu vou então fazer a minha primeira laje aqui. E a laje do térreo, ela vai pegar por dentro aqui, ó. Aqui a rampinha, não vou fazer agora. Eu vou fazer a laje do térreo que pega daqui até aqui. Depois ela pega daqui até aqui. Depois ela pega daqui até aqui. A laje do térreo, porque tem a fundação, ela vai ser isso daqui. Então, feita a laje do térreo, é só eu dar push-pull para cima ou para baixo? Para baixo, por quê? Porque o meu desenho tá alinhado desse jeito e a minha parede começa daí para cima. Eu vou criar o grupo e chamar de laje térreo. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra laje, ó, a laje do superior. Eu gosto desse processo que a gente vai desenhando por retângulos. É fácil, é rapidinho. E a laje do superior eu pego por fora, porque ela fica apoiada na parede de baixo. Isso daí vocês vão, semestre que vem, ver com mais detalhes. Se eu já quiser criar o grupo, eu crio aqui, laje superior. A única coisa é que eu vou ter que dar 2 cliques para dar push-pull nela. 20 centímetros para baixo, só que ela tá mais lá em cima. Vocês estão lembrados que eu tinha posto, ó? Então é melhor eu já movimentá-la para cá. Pronto, para ela ficar na altura correta com relação ao corte. Então, se eu olhar de frente, eu vou ver que a laje está coincidindo ali com o corte. Então, falta essa laje aqui de cima, tá ficando bem bacana, ó. Eu posso ligar o raio-x para dar uma conferida, né, no meu desenho de corte com os meus objetos ali. Então, a laje da cobertura, agora eu vou fazer aqui. Eu tenho essa, vou dar o push-pull de 20. Tenho 2 lajes de cobertura. Vou criar grupo e chamar laje cob 1. E essa laje de cobertura eu vou mover no eixo Z, que é o azul. Vou apertar Shift para ele não sair da posição do azul. Ó, se eu tô pegando na parte de cima da laje, eu tenho que pegar no corte, neste ponto que é a parte de cima. E a outra laje, vou até desenhar aqui, porque senão aquele retângulo que eu fiz vai... Só que o alinhamento dela não é com essa. O alinhamento dela é com essa parede, ó. Ela é um pouquinho para dentro. O alinhamento dela é aqui. Como é que eu sei? Olha aqui no corte, ó. Ela vem um pouco mais para dentro. Peguei aqui, vou pôr o push-pull 1, 2, 3... laje cob 2, e aí eu movimento no eixo Z, que é a altura, a posição dela é essa daqui. E aí então eu vou juntar os pedaços. Esse daqui eu vou criar o componente que é o pavimento cobertura. Lembra que a gente criava um componente para cada pavimento, né? Esse componente vai se chamar pavimento superior. E esse componente que vai pegar a laje... Aqui eu não vou fazer as janelas, tá, gente? Porque acho que vocês já entendem isso. Pavimento térreo. Feitos os 3 componentes, agora é só eu montar a casinha e aí a gente vai juntando as coisas, tá? Então vamos pegar lá os nossos componentes. Vou achar aqui os componentes que eu criei, ó. Pavimento térreo é o primeiro. Pavimento superior é o segundo, eu vou encaixar aqui em cima do pavimento térreo e depois a pavimento de cobertura que vai pegar. Então, o que eu vou ver agora é que faltam algumas coisinhas aqui. Falta uma paredinha aqui, ó, que é na cobertura, que eu deixei para fazer agora porque eu quero, já tenho essa referência aqui da parede. Então, eu tô fazendo, percebam que eu vou fazer essa parede na casa montada. Então, essa daqui, parede, que eu vou pôr o material e chamar de parede da cobertura, criando o grupo, parede cobertura. Vou pegar esta parede da cobertura e vou jogar ela para dentro do componente para que apareça nesse outro desenho. Só que o que eu tenho que entender é que como eu fiz essa parede na casa montada, na hora de eu arrastar esse grupo para dentro do componente, eu tenho que escolher o componente relativo à casa montada. Então, vamos ver qual que é esse componente aqui, ó, pavimento cobertura. É para esse pavimento cobertura e não para esse. Por quê? Porque a parede, ela está posicionada corretamente com relação a este pavimento ali, ó. Apareceu aqui com relação a esse componente.
E quando eu faço isso, ela aparece aqui. Então, vamos ver lá, olha, como é que ela tá, ó. Tá vendo que a parede, ela é para avançar um pouquinho mais? É para ela ficar alinhada com essa cobertura? Então, isso eu preciso ajustar. Eu posso ajustar isso em qualquer uma das duas agora, porque nas duas a paredinha já tá aparecendo. Então, eu vou dar 2 cliques e aí eu vou entrar, 2 cliques de novo para entrar na edição da parede. Vou desenhar uma linha aqui e dar push pull para que ela fique alinhada aqui. Viu como é rapidinho, pessoal? Ó, o que falta aqui? Falta essa rampa e depois falta a escada. A rampa eu vou aproveitar o desenho do corte. Eu vou juntar tudo isso, criar grupo casa montada, porque é mais fácil eu identificar a diferença desses pavimentos com relação aos outros soltos, tá? Então eu vou esconder a parede e aí eu vou desenhar aqui, ó. A rampa eu tenho o desenho dela em corte, né? Eu tenho o perfil dela aqui, ó. Então com o lápis eu vou desenhar o perfil dessa rampa, ó. Então esse é o perfil da minha rampa. Vou selecionar e vou posicionar essa rampa, shift para não sair do alinhamento. Eu vou posicionar onde ela começa, então ela vai começar a aparecer aqui, porque até ali vai ser parede. E aí eu dou push pull, ó. Bem fácil. Pego daqui até aqui, 1, 2, 3, crio o grupo chamado rampa. Só que para ela aparecer na minha casa montada, vocês estão lembrados do que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ela dentro do componente do pavimento. Aqui é a casa desmontada, então eu tenho que mandar a rampa para dentro do pavimento térreo da casa desmontada. Aí ela vai aparecer aqui na casa montada. O que mais que falta? Falta a escada. A escada também é super legal de fazer e não é muito difícil. A gente tem que lembrar que a escada tem... A gente pode pegar a medida aqui, ó. Então agora a gente vai fazer a escada, tá? Vamos ver o tamanho da escada. Nem precisaria ver o tamanho, tá? Vou fazer de um jeito mais legal, que não precisa nem saber o tamanho. Então, vou pegar esse lance da escada, o primeiro aqui de baixo. Eu vou aqui na escada, eu vou desassociar esse corte, tá? Agora eu tenho que tomar cuidado, porque ele tá todo separado. Eu vou fazer isso porque eu quero pegar isso daqui e copiar. Então, eu criei uma superfície e eu quero copiar essa superfície tomando o seguinte cuidado, que eu fique no eixo verde lá e que ela venha para a posição que ela vai acontecer. Ela vai acontecer lá na parede de lá, ó. Então, eu vou colar ela aqui, ó. Colei a cópia aqui para conseguir dar o push pull, ó. Dei o push pull e o final do push pull vou tentar pegar na planta ali, ó. Já tem um lance da escada, ó. Vou dar 3 cliques. Criar grupo, lanço 1. E agora o segundo, vou fazer uma linha aqui. Direitinho, direitinho, direitinho. Ele vai acabar aqui embaixo da laje. Tem uma coisa. A laje de cima eu esqueci de fazer o furo aqui da escada. Então depois eu tenho que fazer o furo da escada, né? Eu passei ela direto e esqueci que tinha o furo da escada. Então eu posso fazer assim. 1, 2... Vou copiar, só que agora eu vou copiar nesta parede aqui, ó. Lembrando, gente, percebam que o eixo tá verde. Eu tô segurando o shift para travar no eixo verde. Por isso que eu tenho que ter a parede agrupada, que senão essa escada ia grudar toda na parede, tá? Lanço 2. Tá vendo que ela ficou tracejadinha? Eu não consegui descobrir como é que solta esse tracejado. Então, tenho aqui a minha escada. Criar um grupo e chamar de escada. E para que ela apareça lá na casa, por enquanto ela não tá lá na casa, para que ela apareça eu tenho que jogar essa escada para dentro do pavimento térreo, porque eu desenhei a posição correta da escada com relação ao pavimento térreo. Agora vamos pegar a laje do pavimento superior, talvez seja mais fácil arrumar por aqui. Vou ter que fazer por partes. Vou pegar a laje as paredes do superior e dar uma escondida para eu conseguir editar um pouco mais as lajes do superior aqui, ó. Fazer uma linha aqui, pronto, para que eu consiga tirar esse pedaço. Agora a posição dessa laje, ela não vai ficar super certa, a menos que eu venha aqui, ó, dar um push pull aqui não. Até aqui, será? Vamos ver se deu certo. Deu quase certo, deu ali, deu certo, ó. Ficou certo aqui. Aí esse vazio que fica aqui é isso mesmo, tá?
porque aqui não vai ter laje. Então o que eu vou ter que fazer é pegar essa parede, cortar ela aqui e aqui também, pra que eu consiga dar um push-pull só nesse pedacinho. Aí aqui, um, dois, eu vou chegar nessa parede aqui e abaixar até ela chegar embaixo da minha rampinha. Tá pronta, gente.